Começou mais um talk show do Mil Grau, hoje com ele, Cid, sobrenome? Reinold. Cid Reinold, que ele é simplesmente treinador de... Cara, ele já foi pra Olimpíada, Pan-Americano. Pô, qualquer coisinha de jogo aí que tiver, ele tá no meio, né, Cid? Mundial, já tivemos aí no Parapan, algumas competições bem interessantes, mas realmente o que vale é a gente tá no meio do esporte, né? O esporte foi a minha vida e a gente tá aí com para-atletas, atletas convencionais, como tu falou, chamou. Hoje tu vive só de esporte, não? Hoje, graças a Deus, a gente vive só do esporte. E tu começou com o que, cara? Tu era atleta ou tu já foi querer ser treinador? Então, eu comecei lá em 97, naqueles Jogos Estudantis de Timbó, né? Que são jogos estudantis aqui da cidade de Timbó. E aí eu fui convidado para participar. Que não tem mais, né, eu acho? Tem. Eu fui convidado para participar, representar a nossa escola. E aí... Qual escola? Rui Barbosa. Ganhar. O professor Manfrini e tal. Aí o Manfra chegou lá e disse, vamos participar. E eu me inscrevi no salto de distância, arremesso do peso, 100 metros. Nos 100 metros já tinha muita gente. Ele falou, olha, já fechou aqui as vagas, vou te colocar num salto de altura. Eu não sabia o que era, mas falei, para matar a aula, eu pensei, vamos lá. Aí, cara, fui. Nesse dia, cheguei lá, um monte de gente lá, uma galera no complexo e tal. E aí a gente fez o salto, um começou a saltar, o Vinícius Luciano, me dando umas dicas ali. Aí eu saltei, acabei ganhando a medalha de ouro e a marca ali já era uma das marcas maiores do estado. Já. Sério? Quase um recorde catarinense. Já chegou com o pau na... Aí o Vailate, o professor Carlos Morastoni também, na Jardino Moza, vem pra cá, vamos começar a treinar. E aí a gente começou a treinar, virou atleta, foi 15 anos, né, atleta. E aí, disputamos Jogos Abertos, Santa Catarina, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, isso tudo como fazendo salto em altura, né? E aí chegou o momento de se aposentar também, a gente sabe que viver, assim, a questão esportiva, ela é muito importante, mas chega um momento que a gente não dá mais para seguir em frente. Aí eu resolvi nesse processo fazer essa migração de atleta para treinador, e aí estou até hoje aí já no mercado aí de trabalho. Agora tu tá em Itajaí, Pissarras, você estava falando em off Pissarras ali? Também. E Timbó, né? E Timbó. Mas é todos com para-atleta ou só para... São todos com para-atletas, atletas da terceira idade. Aliás, antes disso, como é que tu descobriu o para-atletismo, né? Então, o para-atleta, lá em 2013, não sei como é que chama. Em 2013, faz 10 anos isso, eu estava já terminando a minha carreira como atleta, e disputando o campeonato estadual lá em Itajaí, veio um rapaz sem perna fazer o salto em altura também. E aí a gente estava nessa prova, que era o Flávio Reitz, no caso, né? Ele disse, olha, pegou meu telefone, entrei em contato e tal. E eu estava em Timbó, estava como diretor da Fundação de Esportes, aqui de Timbó. E aí apareceu um cara para tomar um café comigo, esse camarada aí, sem perna. Aí ele chegou e disse, olha, eu quero fazer salto em altura, estou treinando para a Olimpíada de Londres, né? E queria fazer uma assessoria contigo e tal. E aí, a gente começou com o Flávio. Depois disso, o Flávio foi para Londres, foi para a Olimpíada do Rio, para a Olimpíada de Tóquio. E nesse processo entrou também um convite para treinar a equipe inteira de Itajaí, né, de paradesporto, né, de atletismo paralímpico. E aí, nesse processo a gente acabou trabalhando com mais um monte de gente, né? E aí veio então essa possibilidade de representar o Brasil, né, nas Paralimpíadas, e isso vem abrindo o leque também. Hoje a gente consegue atender a cidade de Itajaí, Timbó, Pissarras, e eu pretendo futuramente, como um sonho, atender até mais cidades, assim, fazer um grande projeto assim, de atender uma região inteira. E dessa região inteira a gente fazer uma classificação, tirando os melhores atletas, para a gente ter uma equipe regional, para quem sabe buscar uma disputa de um campeonato brasileiro. Uma equipe regional mesmo, assim, que tem atletas de Timbó, Indaial, Benedito, Rio dos Cedros, Ascura, Rodeio, né, Pomerode, e desse, sabe, fazer uma grande peneira, ele tirar uns 10, 12 atletas e levar para o campeonato brasileiro. Sabe? Algum aluno teu já chegou na medalha, assim, nas Olimpíadas? Não? Assim, né, o Flávio foi em quarto lugar, aí a gente teve uma medalha de prata no Parapan, do Canadá. Então, assim, a nível de mundo, quando você chega num campeonato mundial, numa Paralimpíada, você acaba tendo um nível altíssimo, né? E aí entra aquele processo de como funciona o esporte aqui no Brasil e como funciona o esporte lá fora, né? A gente faz por empirismo, a gente faz por amor, inventa, faz máquinas, cria tudo para poder dar um melhor atendimento pro atleta. Bota 2 tijolos. Bota 2 tijolos mesmo. Cara, eu sei que eu chegava na pista lá em Itajaí e falava assim, olha, trouxe um equipamento russo, o pessoal vinha todo animadão, né? Aí chegava lá, cortava uma borracha de bicicleta, de bicicleta, aí o pessoal começava a esticar lá, mas o que é isso, professor? Isso aqui é coisa russa. Aí o pessoal esticava lá. Isso aqui só na Rússia. Animado, né?
aí uma rodando com um tijolo pendurado para fazer uns halteres lá, e assim vai. Então tu tem que pegar e assim oferecer o melhor para quem está lá. A pessoa que está lá buscando um melhor atendimento, ela não tem culpa se há investimento, se não há investimento, se você é qualificado para isso ou não está. Ela busca o melhor. Você como profissional precisa trazer o melhor para ela, né? E aí você tem que se virar nos 30 para fazer isso melhor. É verdade. E cara, tipo, já pegou algum atleta que tava... Porra, porque a maioria dessa galera que disputa para a Olimpíada e tal, nego que perdeu o bagulho em acidente, que cortou com a motosserra, que cortou com o serrote, com a serrinha. E tu pegou uma galera fodida assim da cabeça mesmo, que tipo, que tu precisou até trabalhar um psicológico no cara? Porque o que acontece porque existe a congênita quando você nasce com alguma deficiência e existe a adquirida, né? Acontece um acidente, uma doença, enfim. Quando nasce, deve ser um pouco mais fácil, né? Porque tipo, tu já cresce com aquela parada. Eu acredito assim que quando você acaba tendo essa possibilidade de ficar deficiente, você não sai de casa assim, hoje eu quero virar um deficiente, né? Eu acho que não tem pessoa que acaba tendo essa ideia, né? Mas, cara, a primeira coisa que tem é a aceitação disso, né? Alguma coisa aconteceu, uma anomalia aconteceu e você precisa trabalhar com isso. E às vezes você está ali para trabalhar a parte física, a parte técnica, mas vai trabalhar a parte psicológica, vai trabalhar, sabe, a questão dela entender que isso aí aconteceu, mas nós como treinadores, nós como pessoas que trabalham principalmente com deficientes, eu trabalho com não somente físico, mas cegos, surdos, né? Deficientes intelectuais também, Down, TDA, enfim, vários tipos de deficiência, né? E aí você começa a mostrar para eles que apesar daquela dificuldade que ele tem de fazer uma atividade ou uma dificuldade motora, você pode trabalhar isso e melhorar isso. E às vezes até com essa melhora, colocar ele de igual para igual com outros atletas da mesma classe dele e buscar, quem sabe, uma participação numa competição, né? Porque o que move a gente é o desafio. Então, quando você sabe que tem uma outra pessoa que está te desafiando, aí você quer melhorar isso, a sua condição, a sua forma, né, de fazer o seu exercício físico, o seu esporte, enfim. E aí você começa a botar na cabeça daquela pessoa que ela pode fazer alguma coisa diferente. Isso vai motivando ela. Eu tenho, cara, assim, olha, de todos os casos mais me chamou a atenção foi um menino que era uma paralisia cerebral, né, um PC. E ele não teve muito estímulo quando era criança, ficava no chão o dia inteiro, pernas bem finas, assim, pouca mobilidade. Ele começou a treinar, bola suíça, ficava em pezinho. Quando ele começou a ficar em pé, a mãe dele chegou lá um dia assim e disse: "Parabéns, professor". Eu pensei, poxa, ela veio aqui, né, dar um elogio e tal. Ela falou assim: "Parabéns, agora nós vamos perder a bolsa do governo porque meu filho está em pé". Né? Vai tomar no cu, mentira que falou isso. Vai. Porque o que acontece? Existe muito esse preconceito da sociedade, mas existe o preconceito dentro da família, existe o preconceito dentro da própria cidadão, que se vê como diferente dos outros, que se vê como um problema para a sociedade. A sociedade exclui e você vai colocando isso. Sabe quando você vê deficiente, né? Quando você fala de diferença, a diferença na matemática é o quê? É diminuição. Você vai subtrair, você vai tirar. Então, quando você fala de deficiência, você pensa em alguém que perde, que tira. Quando, na verdade, a diferença é aquilo que eu não tenho. Eu posso não ter várias coisas, mas você tem. Então, quando a gente fala de diferença, a gente tem que entender que precisa se unir as coisas que eu não tenho com o que tu tem, e aí nós formamos um conjunto. E o conjunto é que vai dar sequência nas coisas, é o conjunto que vai dar o resultado, é o conjunto que vai fazer uma sociedade melhor, uma família melhor. E a gente olha muito isso acontecendo no mundo da sociedade, desde os primórdios, né? Lá na antiguidade, o que aconteceu com o deficiente? Ele era deixado de lado para morrer, jogava um penhasco para o cara morrer mesmo, matavam. Os 300. Né? Depois de um tempo a gente aprendeu que eles eram colocados lá na colônia Santana, porque qualquer deficiência era tido como louco. Né? Então o cara não tinha condições de se desenvolver como cidadão. E hoje, apesar de todo o processo que a gente fala de inclusão, ainda tem muita diferença acontecendo. A gente até antes aqui na entrevista anterior, nós estávamos falando de a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Mas a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Como é que você vai se colocar no lugar de alguém que é cego? Ou alguém que não tem uma perna? Né? Então a gente fala muito em empatia, e empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você ouvir o que a pessoa tem para dizer e respeitar isso. Isso é empatia. Não é você querer se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai conseguir se colocar. Faz de conta que você não tem uma perna. É fácil dizer para mim que não tem uma perna. Mas eu não tenho uma perna. Mas os caras nunca chegaram e falaram pra ti: porra, mas como é que tu treina os malucos sem pernas se tu tem as duas? Então, é aí que entra o processo de eu ter sido atleta.
E aí você está lá no esporte e você tem a sua experiência de dentro de campo, mas aparecem as dificuldades, principalmente técnicas. Sim. Né? Então você vai fazer o quê? Entra o processo de conversa, o processo de dar a oportunidade dele se manifestar e dizer, olha, até aqui eu consigo fazer. E a partir daqui você vai tentar buscar alguma coisa que melhore o gesto dele esportivo, né? Então vai fazer o salto em altura, um cego. Hoje a gente é campeão brasileiro, o Marcelo Posidoni é campeão brasileiro, o atleta que eu treino, de salto em altura cego. Como é que um cara cego faz salto em altura? Eu não sabia também. Aí pegamos pela mão, olha, esse aqui é o colchão, isso aqui tu tem que passar por cima, aqui é a corrida assim, e vai ensinando. Até o momento que aquilo fica você treina tantas vezes que se torna um gesto, já cai no chão. Então, eu até estava vendo um vídeo ali, o camarada disse, olha, o cara que inventou salto em distância para cegos aí é um baita de um cretino. O cara foi correndo e saltou fora da caixa, né, de areia, caiu de bunda no chão lá, no cimentão lá. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer acidente de trabalho em qualquer área né, que você escolhe para trabalhar. Acidente de trabalho. Mas treinando. No treino também acontece, mas tem que treinar muito para isso não acontecer. Sim. Onde não pode ter acidente de trabalho é na aviação, né? Se dá um acidente de trabalho não, daí tá todo mundo morto. Dá problema. Mas acontece acidente de trabalhos, né? Então você chega na pista assim, eu tenho medo que se minha filha fizer isso, ela vai cair, vai se machucar. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. A gente não está livre disso. É verdade. Acontece. Então, só que a gente tem que se preparar para que isso não aconteça, sabe? Antever o processo, tentar dar uma qualidade, tentar dar uma segurança para que ela faça da melhor forma possível o seu exercício e que aquele exercício, você não está buscando aquilo lá para se prejudicar ou piorar, você está buscando aquilo lá para melhorar. E você, como treinador, precisa oferecer isso para as pessoas. E qual foi a Olimpíada que tu foi lá, não? Japão, tive no Japão na época. Mas tu chegava a falar japonês? Aprendi a falar arigato? Uma palavra em japonês. Arigato. Não, que é chuva. Rame. Rame. Porque eu peguei lá 45 dias de chuva, rapaz. Chuva, muita chuva. Eles falavam ramelão, era chuvarada. Eu olhava pro canal e falava, amei. Eu disse, só eu não amei. O resto eu amava todo dia. Tá, mas daí tu foi lá e não falava porra nenhuma? Não, porque a gente estava no processo, nós ficamos 15 dias em Hamamatsu, que é a cidade onde mais tem brasileiros lá no Japão. Aí todo mundo era brazuca. Parece que em casa. Em Pissarros, Itapema, só tem timboense lá, né? Porra. Sai de Timbó, vai pra lá. É verdade. Lá. Assim, sair do Brasil era só brasileiro lá. Aí foi tranquilo assim nesse processo, tinha os guias que acabavam fazendo a tradução pra gente. Então a gente teve um processo assim, bem tranquilo nisso, né? E qual foi o outro país que tu foi? Fui pro Catar, pra Alemanha. Né? Porra, o Catar então deve ser o caralho. Catar, eu tive um processo do Catar, foi sair do Brasil na 38 graus, Rio de Janeiro, fui pra Alemanha, menos 12, aí de tarde cheguei no Catar, 48 graus. Aí veio pra Indaial, 78. Indaial já foi um pouco mais. No mesmo dia, passando assim, processo no Catar, foi campeonato mundial, né? Fui lá como treinador do Flávio, treinador particular do Flávio, né? Fui lá para acompanhar somente o Flávio. E foi assim uma experiência também maravilhosa, né? De estar ali nos Emirados Árabes, né? Um lugar bem interessante, assim. Mas tu falou alguma coisa? Eu fiquei uns dias lá sem saber falar inglês, sem saber falar árabe, mas a comunicação ela não depende apenas da conversação, né? Da fala, né? Pode ser gesto, pode ser, né, mímica, a comunicação ela precisa ser importante numa única coisa, ela tem que ser entendida, às vezes você fala e ninguém te entende também, então é melhor que você tenha faça um gesto. Aí no final lá, quando eu saí do Catar, já me abraçaram lá e já trouxe Fanta de E para os países aqui, os latinos americanos, tu foi não? Argentina, pro Paraguai. Mas daí é mole, né? Aí tu já metia mais tranquilo. Olá, hombre, como estás? Já metia meio que tu já metia um castelhano. Ali, né? Fazia de conta. Aí é mais fácil, né? É mais fácil e também o Brasil tem esse processo, né? Onde você vai como brasileiro, as pessoas têm um carinho muito especial pelos brasileiros, né? E tem mais paciência também. Quando eu estive na Alemanha, tive um processo de dificuldade de passar na imigração alemã. Sim. Mas aí tinha o sobrenome, né? Que daí já deu uma embalada lá, já parecia que era da casa e tal. Aí já dá uma... como é que é? Reinhold. Reinhold. Aí já ficou mais... Mas tua mãe que mora ali também é Reinhold, não? Não, essa ali é dos Anjos. É do teu avô? Do meu avô, na parte materna, era português. Joaquim Domingos dos Anjos. Então já era mais... Então, português metido com alemão? Português com alemão e aí saiu isso aí, né? Foi uma boa... Deus do livro. Assim, a gente tinha essa nossa região aqui, principalmente, né? Da imigração alemã, italiana, russa, né? Polaco. E depois
segundo contava meu Mas já avô, tava falando igual o Itajaí, cara. Já tô no posto. Já tava falando um de push. Cash. Né? Cash, não cash dish. Pô, já tava virando um peixeiro já, essa porra. Segundo meu avô contava, né? Então, do lado da minha avó materna, era a colonização, todo mundo sabe que é a europeia, mas com a construção da estrada de ferro... Esse mais aí tu puxou muito agora. Mas com a estrada de ferro, aí trouxe os negros, trouxe outra colonização também para essa região, né? Então eu tenho, do lado da minha mãe, já uma relação também, inclusive o meu bisavô, tataravô lá era escravo. Mas hoje tu mora aqui em Timbó, não? Não, eu moro em Itajaí. Sério? Que merda. Itajaí. Daí eu tô em Itajaí, em Pissagas e em Timbó. Daí a gente vai pra lá, pra cá, fica 1h40 no trânsito pra cá, treina, depois volta 1h40 pra Pissagas, depois mais 40 minutos pra Itajaí. Mas de Pissagas até Itajaí dá pra ir a nada, né? Mas tem 101 ali, né? Não, mas nadando não dá? Nadando, só se fosse aquele carro que tá não tem um carro ali em Balneário que tá... Flutuando, né? Aí já dava, né? Daí já... Mas aí o meu, se aí entrar... Quantos atletas tem em Itajaí lá? Em Itajaí uns 40, em Timbó a gente tá com uns 10, 12 atletas, e Pissagas uns 7, 8 já também. E a melhor galera? Não, aí galera que tá assistindo. Olha, o melhor é aquele que treina e não é só pensando no resultado, de uma medalha, é aquele que pensa no seu melhor. Então esse é o melhor. Qual é a medalha mais importante? Quando alguém procura um treinador e diz assim, olha, eu quero perder 1 quilo, quero melhorar minha qualidade física, minha saúde, e ele perde 1 quilo, então ele fez o melhor. Então, quando alguém te busca para ser o campeão mundial e você oferece isso para ele, você fez o melhor. Então, não tem essa de qual é o melhor resultado, qual é o melhor treinador. É aquele que dá o resultado, esse é o melhor treinador. E o atleta da mesma forma, aquele que se apresenta com vontade de treinar, aquele que quer buscar para ser um resultado, e porque as pessoas olham muito aquele negócio, a gente tem o fator internet, né? De que, olha, para emagrecer, compra essa pílula, toma esse chá, faz isso e emagrece. Só que não é verdade isso. Isso pode colaborar, isso pode... mas as pessoas querem, então, tomar um negocinho, querem ir na academia 15 dias e já querem estar com o corpão de uma pessoa que está lá 15 anos malhando. É verdade. Fazendo dieta, sabe? Então, as pessoas têm esse processo. Então, a gente tem que cuidar que quando a gente fala, principalmente da nossa saúde, o principal, é claro, alimentação, atividade física. E todo o resto também é importante. A nutrição é importante, os chás também são importantes, tudo é importante. Mas é um conjunto. Não dá para eu vou ficar em casa comendo, tomando e achando que amanhã uma água com limão vai resolvendo. É verdade. O papo tá bom, já tá quase dando a hora, mas deixa eu te perguntar outra coisa. Dessas 3 cidades que tu tem, cara, quais cidades que tem mais atletas que foram pro Parapan ou pro Itajaí tem... Olímpico, como é que chama? Paralimpíada. Itajaí, a gente já foi com 2 atletas para a Olimpíada, né? E eu fui como treinador. E Timbó está um processo já um pouquinho atrás de Itajaí, porque já começou um pouco mais cedo, mas também é mais recente, né? E Balneário Pissarras nós começamos esse ano, então a gente está aí com 2, 3 meses apenas. E tudo é um processo de plantio e colheita. Em algum momento, talvez até a colheita que eu tenho em Itajaí hoje, uma grande parte é de outras pessoas que contribuíram, que colaboraram, que plantaram, né? Fizeram um processo para que ajudasse que eu tivesse esse resultado, assim como talvez em Pissagas eu nem vá colher os frutos que eu estou plantando hoje, as sementes que eu estou plantando hoje, mas em algum dia alguém vai colher, mas também... Tu acha que vai rodar lá já não? Não, acho que eu vou ficar muito tempo lá, mas eu quero dizer que às vezes a gente pensa que o resultado é muito rápido, só que às vezes é a longo prazo. Quantos anos tá lá em Pissagas? 3 meses agora. Então tá. Vai dar o contrato lá é o quê? 1 ano? Vai ter um bom resultado lá. É um aninho de contrato? Vai ser vitalício lá, o pessoal de Pissagas. Eu vou ficar bastante tempo lá. Como é que é o nome do prefeito lá? Lá é o Tiaguinho. Ô Tiaguinho, um abraço aí, ó. Um abraço, Tiaguinho. Deve ir pro Sarraé agora, né? Vai ter agora final de semana. Faz licitação aberta aí, vagabundo. E vamos lá participar, vou lá. Tem que levar 1 quilo de alimento não perecível pra entrada? Vai ter shows? Shows. Top. Eu vi lá que vai ter o Pissarraiá forte lá, um negócio. Mas tem bastante atleta lá, não? Nós estamos lá com o trabalho na PAI. A gente tem um campeão brasileiro lá de salto em altura cegos, né, que é o Marcelo. A Posidônia também é de Pissagas. A gente começou agora e ele já treinava um tempo comigo em Itajaí e já dando resultado também lá na cidade de Pissagas. O primeiro título de campeão brasileiro lá para Pissagas foi esse ano. Ô Cid, e pro futuro agora, cara, tu quer pegar mais cidades, como tu falou, né? A ideia é a gente expandir esse trabalho, porque o que acontece? Quando a gente fala porque a gente fala muito na parte de inclusão, incluir, dar oportunidades. Ótimo, você tem acesso ao esporte, você tem acesso a tudo que é inclusão, né?
Mas, a partir daí, você vai dizer que, olha, você precisa entrar numa escola. Beleza, a criança entra na escola e daí para frente, como é que funciona? A pessoa com deficiência tem que fazer esporte. Legal, começa a fazer esporte, daí para frente, como é que funciona? Entende? A minha ideia é dar essa qualidade, esse passo a mais, de ofertar para essas pessoas uma oportunidade de elas crescerem dentro do esporte. Não apenas sendo uma qualidade de vida, buscando uma melhora na sua condição, mas buscando um resultado. Uma bolsa nacional, quem sabe uma bolsa internacional, por que não daqui a pouco chegar numa Olimpíada? Quando a gente começou com esse sonho de ir para a Olimpíada, eu falava muito para alguns amigos, né? Olha, quando eu chegar lá eu vou te ligar, quando eu chegar lá eu vou fazer isso, e as pessoas riam de mim, porque, poxa, eu moro em Timbó, né? Eu era de Timbó, né? Meu pai é pedreiro e minha mãe é uma diarista. Como é que alguém vai chegar numa Olimpíada dessa forma? Né? Estudando no Rio Barbosa, né? Estudando lá no Bar das Nações, na educação básica, como é que vai chegar? Só que eu corri atrás do meu sonho, né? E fui até chegar nessa Paralimpíada. E eu falo para os meus atletas isso. Pode parecer pouco, mas se tiver alguém que sonhe junto contigo, vai ficar mais fácil. E às vezes você tem um sonho e abandona esse sonho na metade do caminho, né? Então o treinador está ali para isso, para te lembrar todos os dias que você tem um sonho. E se o cara vai para a Olimpíada, ele ganha mais, né? Ganha mais. Para você ver hoje o esporte no Brasil, um atleta que vai para uma Olimpíada e ele vai receber uma bolsa pódio, mais de 10 mil por mês. Sério? Sério? Um atleta. Pô, será que tem que ligar? Tem, podemos colocar ali, né? Até polidense já foi. Já foi até vinculado à possibilidade de colocar polidense na Olimpíada, hein? Talvez. Sério? Aí eu também entro, acho. É. Não, mentira. Não, beleza. Dá pra viver do esporte, mano. Dá pra viver do esporte, né? Na questão de financeira, dá pra viver, mas quem é que tem acesso a essa bolsa? Os melhores. Os tops. Os tops. Pica. Esses. E aí eu pergunto pra ti, quando você fala de inclusão, você pensa que esse cara que está sendo incluído aqui, ele vai chegar até nesse top? Será? Será? Então por isso que a minha ideia é ofertar esse processo de melhoria de uma parte física para uma parte técnica, né? Quando você fala assim, eu faço atividade física é uma coisa, e treinamento esportivo é outro. Então as pessoas falam muito em ofertar, mas a minha ideia é dar qualidade para essa oferta e colocá-las lá no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mundial, numa Paralimpíada e buscar aí representar, usar a camisa do Brasil aí, ó. E representar essa nação toda aí pelo mundo afora. Mas no GESC agora não tá com ninguém. Fui lá ver, eu tenho alguns atletas que a gente ajuda na parte física, né? O Dudu aí do dardo, né? Mas o Martins também, que faz os 800 metros. A gente acaba dando um auxílio, mas não sou técnico, né? Mas acaba auxiliando de alguma forma na parte física, auxiliando. A gente sempre pode ajudar, né? E quando a gente pode ajudar... Mas Timbó agora tá recebendo bastante competição, assim. É porque a nossa pista, quando eu comecei, era pista de barro. Ah, eu lembro, eu tava lá, areião. Eu comecei, né? Aquela pista não era tão ruim horrível também. Horrível, era, uma bosta. Mas, poxa... O prefeito Jorge, o Márcio Elisa tiveram essa feliz ideia de ofertar para o município de Timbó essa possibilidade de ter uma pista sintética. E o que acontece? A qualidade do trabalho vai lá em cima. Então, antes tu treinava aqui em Timbó, ia competir em São Paulo, chegava lá, era uma pista sintética. Tu nunca viu isso na frente, não sabe nem como funciona, chegava lá, parecia que um cara chegou, que nunca comeu... Você tá correndo na lama. Não, o cara nunca comeu carne e chega lá e tem uma costelada para ti. Vai ficar com dor de barriga. Aí nós ia saber. Então, assim era a questão aqui. Agora não, agora nossos atletas são para o Campeonato Brasileiro. Aí tem lá medalha para Timbó. Por quê? Porque o trabalho foi feito aqui em Timbó, já numa pista sintética. Só que isso precisava de quê? De visão dos seus, né? Das pessoas que estão à frente do esporte. Porque isso não dá muito voto, né? Em partes, né? É. Mas o Jorge e o Márcio tiveram essa ideia, né? De colocar essa opção para Timbó. E isso já tem mostrado já por si só. A comunidade está direto lá, vai lá, tem que disputar espaço, porque é muita gente, todo mundo quer fazer, e os atletas que representam Timbó melhoraram a sua qualidade técnica. E isso faz com que Timbó apareça cada vez mais no cenário, e como tu falou, daqui a pouco as competições estão todas aqui. Falei com o Morastone, na última semana teve o campeonato estadual aqui, aproximadamente R$150 mil foram trazidos para Timbó. De que forma? Hotel, restaurante, sabe? As pessoas vêm aqui, eles acabam, sabe, consumindo aqui. E então não é uma competição só, isso traz também dividendos para Timbó. Esse é o esporte. Não é só o que você vê na pista, mas tudo que está por fora também é importante. É verdade. Muito bom. Esse foi o nosso querido Cid Reinholtz. Pô, Cid, te agradeço. Tu tem que vir. Pô, acho que toda semana tu podia vir quase. Porque tu tem história pra caralho pra contar, né? E na próxima vamos botar o... Muito obrigado. Aqui o Paulo?
O Guerra? Cabo Guerra. Posso chamar juntos. Bom, muito obrigado. Se inscreva no canal aí, deixe seu like. Eu agradeço a todo mundo aí que tá assistindo. Amanhã tem mais. Um abraço a todos, um beijo. Cid, brigadão. Obrigado. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Você sabia que a Confiança tem indenizações de furto, roubo, colisão, incêndio e granizo? E também temos 100 perfil de motorista. Qualquer pessoa habilitada pode estar dirigindo o seu veículo. Nós também temos guincho, um KM ilimitado em caso de batida e guincho para tipos de panes, pane seca, pane elétrica, qualquer tipo de pane. Inclusive, você também tem desconto, sendo associado da Confiança, você tem 30 centavos de desconto aqui no posto Nasap de combustível por litro. Então se associe agora.